Salve galera, Daniel Fábregas aqui, e aí, tudo bem com vocês? Nossa, que felicidade, nosso primeiro programa, é isso aí mesmo, cara, comemora nosso primeiro programa, pessoas soltando fogos, aplaudindo, pessoal comemorando, estourando champanhe. Não, mano, não precisa beber, só estourar, melhor não, né? Então estoura está ali, estoura bexiga de gás hélio, sacode o refrigerante e estoura. O importante é comemorar, parceiro, porque é o nosso primeiro programa aqui. E olha, nós vamos estar todos os dias com um programa diferente, todos os dias com um estudo diferente, curto, rápido, sucinto. Tem toda uma equipe aqui que escreve, que revisa, para que chegue um conteúdo de qualidade. Lembrando que esse nosso trabalho é multiplataforma, você vai poder ter acesso a esse estudo escrito através do site teologiaatual.com, teologiaatual.com, é lá um blog de estudos bíblicos, tá patrocinando a gente, tá dando essa moral, então vai lá dar essa moral também neles, lá tem o estudo escrito, além de outros conteúdos também, você também pode ouvir esse estudo nas principais plataformas de podcast, e é claro, aqui também no nosso canal no YouTube, então poxa, com todos esses argumentos, o que está faltando para você se inscrever nesse canal, já deixar seu curtir, já comentar já o que você está achando desse projeto, já vai pegando as referências bíblicas, os textos, vai anotando aí, e já vai fazendo seu estudo. Quem sabe talvez até alguma coisa que eu tenho que passar aqui rápido por causa do tempo, você já não teve uma sacada, você não complementa, vai lá no comentário, em vez de gastar seu tempo sendo hate, escrevendo aquilo que você não gosta, acrescenta, vai lá no comentário e cria esse hábito para sua vida, sabe? Vai nos comentários, acrescenta, coloca, não, esse ponto aqui, é isso, isso, olha, isso aqui significa isso, isso. Ajude um irmão, talvez, que está sem entender direito, você pode fazer isso também. Então vamos logo ao nosso estudo, porque a gente quer ser rápido e sucinto. Hoje a gente vai falar de um assunto e eu quero muito de coração que não seja visto como lacração ou algo desse tipo. Até porque os nossos estudos eles têm um propósito, falar sobre Jesus e falar daquilo que está no conteúdo bíblico. Eu não quero fugir disso, então é claro que a gente vive dentro de um contexto social, ainda mais agora com as mídias sociais, que a gente sofre uma influência daqui, uma influência dali. Tudo bem, cara, não tem problema nenhum você sofrer influência, até porque nós somos quem nós somos porque nós fomos influenciados por alguém, entendeu? O importante é o que você faz com essa influência, o que você faz com essa referência quando você escuta, quando você vê, quando você lê, o que você faz com essa informação. Isso que é importante. Então, o nosso objetivo aqui é dar o estudo, é dar a teoria, é dar a ferramenta. E você, é claro, já tem discernimento de como vai usar isso na sua vida, ok? Hoje a gente vai falar de um texto de Jesus muito interessante e a gente vai falar de uma coisa que está em moda, está todo mundo falando aí, que é sobre Jesus e a empatia. Como que Jesus via a empatia? Como que Jesus ensina a empatia? E será que ele falava sobre isso nos textos dele? Vamos pegar nossa Bíblia? Eu já estou aqui com a minha pretinha. Quem me conhece sabe que essa aqui é a minha amada, minha velha de guerra. Não largo ela por nada, tenho ela há anos e tal, tenho um carinho muito grande por ela. E nós vamos abrir no livro de Mateus 22, do 34 ao 40. Mateus 22, do 34 ao 40. Já anota essa referência bíblica já, anotem, gente. Anota, porque quando a gente ouve, a gente usa uma parte do cérebro. Quando a gente ouve e anota, a gente usa mais partes do nosso cérebro. Assim o conteúdo fica mais fixado na nossa cabeça. É uma dica de estudo que eu uso para tudo, tá? Não é só para a Bíblia não. Qualquer coisa que você vai fazer, anota para que você fixe mais a informação no teu cérebro. Diz assim, Mateus 22, do 34 ao 40. Os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, que era doutor da lei, interrogou para o experimentar. Olha só, ele não queria saber, ele só queria experimentar, ver o que Jesus ia falar, sabe qual é? E aí, então ele pergunta, mestre, qual é o grande mandamento na lei? É engraçado, né, que o sarcasmo do cara. Ele não achava que Jesus era um mestre. Ele só usa isso daí só para, para alfinetar mesmo. Tu não é mestre? Então me responde esse bagulho aqui, parceiro. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde, o maior mandamento é
amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior, é o grande. Mas tem um que é similar a esse. Presta atenção. Olha a posição que Jesus coloca. Entendeu? Tem um que é similar a este, que é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. É interessante, a primeira coisa que Jesus fala aí, que ele pega um mandamento e ele equivale ao outro. Ele não iguala. Presta atenção. Ele não está igualando. Ele não fala, e tem um que é igual. Ele fala que tem um que é semelhante. Mas imagine, eu tenho o maior de todos. Eu tenho um que é semelhante. Imagine a importância desse que é semelhante. Se a gente vai falar sobre empatia, na minha concepção, existem 3 passos, 3 caminhos, 3 modos, 3 pontos, 3 alguma coisa que vocês vão determinar o que é para se alcançar a empatia. Para mim, a empatia ela é um processo, não é um fim em si só. E a gente precisa percorrer um caminho ou prestar atenção em alguns pontos para que a gente alcance isso. O primeiro ponto é esse que Jesus coloca de uma forma muito clara. Ame o próximo como a ti mesmo. Bem, esse primeiro ponto a gente poderia ir nos filósofos, a gente poderia ir na psicanálise para a gente entender a questão do id, ego, superego, da percepção de si mesmo, porque o que Jesus está falando é, você lê o mundo, a primeira lente que você lê o mundo é a lente da qual você se vê. É a lente da qual você se vê. É óbvio que a gente for na psicanálise, a gente vai encontrar a questão da criança, que ela lê o mundo a partir dos seus pais. Se a gente for na filosofia, a gente vai encontrar um grupo de filósofos que vão dizer que tudo aquilo que você faz, até para o seu próximo, na verdade, o fim é você. Eu não concordo, mas eu só estou apresentando uma linha de estudo que a gente possa explorar depois, tá bom? Eu não vou me aprofundar justamente porque eu quero que seja mais objetivo e mais rápido. Eu estou indo muito rápido, estou indo muito devagar. Comenta aqui nos comentários, porque às vezes eu desembesto a falar rápido e eu preciso, às vezes, ponderar mais que eu falo muito, mas tamo junto, valeu? Se vocês falarem, eu dou uma segurada nos próximos vídeos. O que acontece? Às vezes, a gente não entende por que uma pessoa ataca tantas outras pessoas. Às vezes, a gente não entende por que quando a gente conhece uma pessoa, a gente vê, cara, que essa pessoa só reclama. Tudo pra essa pessoa não está bom. Poxa, essa pessoa é tão amargurada. Por que ela é assim? Por que ela exige tanto dos outros? Ou por que ela não gosta de nada que a outra pessoa faz pra ela? Na verdade, essa pessoa, ela tem um estado de luta com ela mesma. Por isso que a percepção que ela tem dela, ela projeta nas outras pessoas. Por isso que ela é tão frustrada com as outras pessoas, porque na verdade ela é frustrada com ela. Na verdade, quantas pessoas, a gente até falando agora um pouquinho de igreja, quantas pessoas que a gente vê aqui na igreja que saem frustradas da igreja, mas na verdade são frustradas consigo mesmo, porque talvez elas colocaram para elas um padrão de quando eu entrar para a igreja eu vou ser assim, assim, assim. Aí estabeleceram um padrão, mas elas não alcançaram esse padrão. Talvez até porque esse padrão é inalcançável, tá? A gente às vezes vem de uma percepção que é inalcançável dentro das nossas falhas, dentro da nossa condição humana. É claro que a gente percorre isso, mas é inalcançável. A gente nunca vai ser perfeito. Aí a gente projeta nas outras pessoas as nossas frustrações, as nossas decepções. Então, a primeira questão da empatia é impossível você ter empatia pelas outras pessoas se você não tem por si mesmo. É impossível você perdoar as outras pessoas se você não se perdoa. Se você até hoje remói os seus próprios erros do passado. Se até hoje você se encara no espelho e fala, que bosta! É essa pessoa que eu estou vendo. Como você vai projetar algo bom nas outras pessoas se sobre você ainda não houve a cura, a libertação, ainda não houve esse descolamento do passado e uma projeção do futuro que é construído e que pode ser construído dentro da felicidade. Então essa é a primeira percepção. Se ame, se perdoe, se enxergue como alguém que
é digno de misericórdia de Deus? Não, não é digno. Porque ninguém é. E é o grande barato da vida. Se ninguém é, todos nós estamos equalizados. Mesmo assim, mesmo a gente sendo indigno, porque a gente erra pra caraca, todo dia a gente erra, todo dia a gente pede perdão e a gente erra, a gente pede perdão e a gente erra, mesmo assim, nós fomos perdoados. Olha só que lindo isso, cara. E se nós fomos perdoados, nós podemos também nos perdoar e perdoar o nosso próximo. Então, o primeiro passo é você olhe para si mesmo e se aceite da forma que você é. Porque você nunca vai aceitar o outro se você não se aceita. A segunda questão que a gente pode colocar aqui, o segundo passo, é a forma que você olha o outro, ela pode ser mudada se você tentar se colocar no lugar do outro. Tem um texto muito bonito aqui na Bíblia, que está em Filipenses. Eu quero trazer um texto agora que me veio à cabeça, que está em 1 João. Olha só, cara, 1 João 4,20. Esse texto é muito maneiro, porque ele diz assim, ó, se você diz que ama a Deus, que você não vê, mas você não ama o seu próximo, que você vê, você é mentiroso, você não ama a Deus. Porque não tem como, presta atenção, não tem como você amar a Deus que você não vê se você não ama o próximo que você vê, que está ali na sua frente. Então, essa questão do enxergar o outro, do ver o outro, do perceber o outro. Depois que eu me percebo, eu preciso perceber o outro. Eu preciso olhar para o outro e amar o outro, porque não há outro caminho para amar a Deus senão pelo próximo. Olha só que maneiro. Eu só consigo amar a Deus através do próximo, através do outro. E aí, o outro passo da empatia é se colocar no lugar do outro. Tentar, num exercício, sentir o que o outro sente. Jesus fez isso, sabia? Esse texto está, agora sim, em Filipenses 2,5, que ele vai dizer, ó, de sorte que haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele anulou-se a si mesmo e assumiu uma forma de servo. E como servo, ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Presta atenção, Deus anulou-se a si mesmo, presta atenção, ele anulou a si mesmo e assumiu a forma de servo, ou seja, ele está dizendo da humanidade de Jesus. Jesus, quando ele se torna humano, ele dá um passo para entender quem nós somos, experimentando aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Porque como Deus, ele não experimenta as coisas que nós experimentamos, mas como humano, ele experimentou tudo. Então, Jesus, ele dá um passo de empatia, tomando a forma de humano, assumindo o lugar nosso. E isso é muito interessante, porque a gente vai progredir, vocês vão entender aonde eu quero chegar com esse texto, mas é muito interessante porque às vezes nós olhamos alguém numa situação e a gente pensa assim, caraca, por que essa pessoa está sofrendo assim? Por que essa pessoa sente isso? Por que essa pessoa nessa situação, ela está manifestando essa emoção ou essa reação? Você já parou para pensar que às vezes a gente foca muito na reação das pessoas, mas a gente não para entender o que fez ela reagisse daquele jeito? Ou o que fez com que ela agisse desse jeito e tentar entender o ponto dela? Às vezes a gente só para focar nisso, sabe? Isso é muito interessante que às vezes tem amigos meus que falam isso para mim. Poxa, mas eu já falei isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes e a pessoa não escutou. Aí quando eu estouro, a pessoa escuta. E eu paro para pensar nisso e falei, caraca, é mesmo, né? Às vezes a gente não para pensar, para prestar atenção no ponto do outro enquanto ele está argumentando. E aí quando ele estoura, a gente, poxa, mas você é isso, você é aquilo. Poxa, mas eu estou falando mó tempão o meu ponto aqui, você que não está prestando atenção. Tem um texto também que é muito interessante, que está em João 11. Olha só, presta atenção nesse texto, como é que ele é interessante. Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, está doente. Aí as irmãs dele, que também eram grandes amigas de Jesus, mandam uma mensagem. Jesus, ó, Lázaro está doente, cara. Ele está muito mal, vem aqui. E Jesus, fala, tá bom, eu vou quando der.
Aí vai, faz uma parada aqui, outra parada ali. Ele sabia o que ia acontecer, presta atenção, ele sabia o que ia acontecer. Lázaro morre e ele sabia que ele ia chegar lá e ia ressuscitar Lázaro. Mas quando ele chega lá e ele vê todo mundo chorando, ele vê a tristeza das pessoas, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Presta atenção, compadecer, todo mundo sabe que é sofrer. Não, padecer é sofrer, desculpa, padecer é sofrer. Compadecer é sofrer com. Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, esse é um versículo icônico que diz, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou por causa da tristeza dos outros. Jesus chorou porque ele viu as pessoas chorando. E isso, cara, me faz lembrar muito de como eu entendi que aquele versículo que diz, chorais com os que choram. Às vezes, as pessoas estão passando por um momento difícil, alguém muito querido seu está passando por um momento difícil, e a gente quer falar alguma coisa que melhore aquela pessoa, que levante o astral dela, que mude aquilo que ela está passando. Mas às vezes tudo que ela precisa é alguém que chore com ela. É alguém que sinta o que ela está sentindo. É alguém que se compadeça, que sofra com, que padeça com. É só isso. Ela só precisa de alguém do lado dela chorando junto com ela. É só isso que ela precisa. Ela não precisa de uma palavra, de um discurso, de um versículo. Ela só precisa de alguém chorando com ela. E a gente às vezes perde esse feeling, né? De se compadecer, de ter compaixão. E paixão aí no grego, no sentido do amor que sofre, o amor que te leva a um sentimento que é tão forte que você sofre. Compadecer, compaixão. O segundo passo da empatia é você se compadecer. É você sentir, num exercício, é claro, num exercício, porque eu vou complementar, num exercício de tentar sentir o que o outro sente. E aí sim, você sofrer com ele, ou se alegrar com ele, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, não é só chorar, também se alegrar com ele, porque você sentir, no sentido de você apreciar a história da outra pessoa e aí você entender por que ela está sentindo aquilo. Mas, porém, entretanto, contudo, empatia não é necessariamente o exercício de se colocar no lugar do outro. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, não é o outro. Sou eu no lugar do outro. A empatia se dá quando nós entendemos que o outro é outro. Olha só. Lembra que eu falei contigo que Jesus veio para sentir o que a gente sentia, veio para se compadecer, mas ainda assim, depois de amar as pessoas, depois de fazer tudo o que ele fez, levaram Jesus para a crucifixão. E arrancaram a roupa de Jesus, que era uma questão de humilhação, sabe? Ele tinha que ser humilhado antes de ser morto, era assim que era a crucifixão. E chicotearam Jesus, e Jesus olha para aquele povo todo e fala, olha, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando, perdoa eles porque eles não são iguais a mim. Eles não pensam iguais a mim. Eles não agem e não reagem como eu. Eles não amam como eu, não perdoam como eu, porque eles não são eu. Eles são diferentes de mim. A empatia é reconhecer que o outro é outro. E tá tudo bem. O outro vai pensar diferente, vai agir e reagir diferente de mim, vai absorver as informações de forma diferente, vai aprender num tempo diferente ou de um jeito diferente e tá tudo ótimo. Porque eu não quero que o outro seja eu. Eu quero entender, compreender e amar o outro sendo o outro. Quantos amigos meus têm relacionamentos péssimos? Quantas vezes eu já tive relacionamentos péssimos por projetar no outro meus desejos, minhas vontades, minhas aspirações, sem entender que o outro é outro. Sem entender que o outro é imprevisível. Que eu não consigo prever, eu não consigo controlar o outro. E essa é a graça da vida. Entender que o outro é outro e ainda assim amá-lo, respeitá-lo e ter dele um relacionamento saudável. Eu acho que a maior lição que Jesus deixa pra gente é
A gente é muito diferente dele, mesmo assim ele nos ama. Então por que eu quero que todo mundo seja igual a mim? Por que eu quero que todo mundo pense como eu penso? Eu espero que de alguma forma esse estudo seja proveitoso para você. Eu agradeço você ter ficado até o final. Olha só, todo dia é um estudo diferente. Nossa, todo dia um estudo diferente. Isso é motivo demais para você curtir esse vídeo, assinar esse canal, compartilhar com seus amigos, colocar no grupo da igreja, colocar no grupo dos amigos, da família. Não sabe aquela tia que manda foto na planta, dizendo bom dia, grupo? Então, compartilhe nesse grupo aí também, nosso vídeo. Lembrando que você pode assistir esse vídeo de multiplataformas, então procure Pão Diário Podcast. Pão Diário Podcast, siga nossas redes, acompanhe nosso trabalho, valeu? Obrigado a todos e paz!